Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesse vídeo vou responder mais um exemplo, dessa vez relacionado ao efeito Doppler relativístico. Então vamos lá. O exemplo diz o seguinte: na direção da constelação de Sagitário, em 1982, foi descoberto um quasar. Os quasares são os objetos cósmicos distantes que nas fotografias se parecem com estrelas. A potência de sua irradiação é comparável com a irradiação de galáxias inteiras. No espectro deste quasar, os comprimentos de onda das irradiações dos seus elementos químicos estão aumentados 4,9 vezes em comparação com a irradiação de fontes imóveis. Com qual velocidade o quasar se afasta de nós? Bom, então nós temos esse objeto, celeste, chamado quasar, que está muito distante e se afastando da nossa galáxia, consequentemente se afastando da Terra. E quando a gente observa o espectro de um determinado elemento químico nesse quasar, nós observamos que no espectro dessa luz do quasar, os comprimentos de onda eles estão aumentados 4,9 vezes se for comparado ao espectro do mesmo elemento químico aqui na Terra, em repouso, no caso. Então vamos lá. O que a questão nos dá? Nós temos que o comprimento de onda medido desse quasar, da luz desse quasar, lambda, deixa eu levantar aqui, colocar a imagem aqui para cima. Então nós temos que lambda, que é o comprimento de onda que a gente mede, da luz desse quasar, é 4,9 vezes maior do que o comprimento de onda próprio. Ou seja, esse comprimento de onda próprio é aquele comprimento de onda que é emitido pela luz que está em repouso. Ou seja, esse é o comprimento de onda que a gente detecta em laboratório. Então a gente analisa lá o espectro do elemento químico e nós vemos que os comprimentos de onda dele são lambda zero, ou no caso é lambda zero. Tá? O determinado comprimento de onda de uma linha espectral é lambda zero. Se nós olhamos esse mesmo elemento químico e essa mesma linha da luz do quasar, nós vemos que, na verdade, esse comprimento de onda vai ser 4,9 vezes o comprimento que a gente mediu aqui na Terra. Então, essa é a primeira informação que a gente tem, Na verdade, é a única informação que a questão nos dá. E a partir disso, a partir desses comprimentos de onda, eu posso escrever a relação que existe entre as frequências dessa luz, Então, qual é, no caso, a relação entre as frequências? Para eu obter essa relação entre frequência, eu posso usar a equação de onda, que relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência. Então, a gente sabe que a velocidade v de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Ou nós também podemos escrever isso aqui, no caso da luz, essa velocidade vai ser c. Então, c é igual a lambda vezes f. E isolando aqui comprimento de onda, lambda, nós obtemos que o comprimento de onda ele é igual a c dividido pela frequência, a velocidade da luz dividido por sua frequência. Então, sabendo disso aqui, a gente pode obter a seguinte relação entre as frequências. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima. Ó. Então, lambda, que é o comprimento de onda que a gente mede do quasar, ele é c sobre f. F, no caso, é a frequência emitida desse quasar, por esse quasar. Isso vai ser igual a 4,9 vezes lambda zero, comprimento de onda próprio, que vai ser igual a c sobre f0, frequência própria, Ou seja, é a frequência emitida pela fonte que está em repouso. No caso, a frequência emitida pelo aquele elemento químico lá no laboratório. Aqui a gente pode cortar, portanto, esse C, C com C aqui. Nós cortamos. Então, a partir daqui, nós encontramos que a frequência própria vai ser igual a 4,9 vezes a frequência que a gente mede do quasar. Então, a gente já demonstrou que para uma fonte que se aproxima de nós, uma fonte que emite luz,
e se aproxima de nós podemos escrever a seguinte relação entre essas duas frequências. A frequência observada, f, ela é igual à frequência própria, f0, multiplicada pela raiz quadrada de 1 mais beta. Lembre-se que beta é igual a V sobre C, né? 1 mais beta dividido por 1 menos beta. Tá? Então, isso aqui eu demonstrei em um dos vídeos. Ok? Que essa relação aqui é válida. Isso aqui é para uma fonte que se aproxima de nós, uma fonte de luz que se aproxima de nós. No caso do quasar, ele é uma fonte de luz que está se afastando. Então, se ele está se afastando, nós podemos reescrever essa relação, porque a velocidade vai mudar de sinal, né? E a velocidade mudando de sinal, essa relação aqui se torna a seguinte: F igual a F0 raiz quadrada de 1 menos beta sobre 1 mais beta. Então, eu só troco aqui o sinal de beta em cima e de beta embaixo, né? Nós temos que a frequência F ela vai ser igual, ó, a partir daqui, a partir dessa relação, a frequência F ela vai ser igual a F0 dividido por 4,9, né? Então, substituindo isso aqui, a gente vai ter F0 sobre frequência própria, né? Frequência própria F0 dividido por 4,9. Isso vai ser igual a F0 raiz quadrada de 1 menos beta sobre 1 mais beta. F0 com F0 corta, F0 com F0 aqui. E, portanto, daqui eu obtenho que 1 dividido por 4,9 é igual a raiz quadrada de 1 menos beta sobre 1 mais beta. Lembrando que aqui o que eu quero fazer é descobrir qual é a velocidade com que esse quasar se afasta, né? E essa velocidade está incluída aqui dentro desse termo beta. Então, descobrindo quem é beta, a gente descobre qual é essa velocidade de afastamento. Para fazer isso, eu vou levar os dois lados agora dessa equação que eu tenho ao quadrado. Então, eu vou ter que 1 dividido por 4,9 ao quadrado. Isso aqui é igual a essa raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta elevado ao quadrado. Então, 1 sobre 4,9 ao quadrado vai ficar 1 sobre 24, né? 4,9 ao quadrado dá 24,01 aproximadamente. Então, aqui a gente vai ter 1 dividido por 24,01. Isso vai ser igual a 1 menos beta, a raiz some, né? Dividido por 1 mais beta. E aqui eu vou multiplicar 24,01, vai multiplicar esse termo aqui de cima, né, do lado direito, e 1 mais beta multiplica o 1 do lado esquerdo. Então, a gente vai ter, portanto, que 1 mais beta vai ser igual a 24,01 multiplicado por 1 menos beta. Ou, a gente vai ter que 1 mais beta vai ser igual a 24,01 menos 24,01 vezes beta. Como eu estou interessado em descobrir qual é o valor de beta, eu vou passar esse termo aqui lá para o outro lado, né? Ele está negativo, vai positivo. Então, aqui a gente vai obter que beta mais 24,01 beta, isso aqui vai ser igual a 24,01
e eu vou passar esse 1 para o outro lado. Está positivo, ele vai negativo, né? Menos 1. Então, beta mais 24,01 beta vai dar 25,01 beta. Então, aqui é 25,01 beta. Deixa eu colocar isso aqui mais para cima, para não precisar de outra folha. De outra página, né, no caso. Aqui também dá para ir mais para cima. Então, vamos ter 25,01 beta, 25,01 beta, igual a 24,01 menos 1, 23,01. Portanto, o beta vai ser igual a 23,01 dividido por 25,01, o que vai dar, aproximadamente, beta, aproximadamente 0,92. Portanto, a velocidade com que esse quasar se afasta é uma velocidade de aproximadamente 0,92 c. Essa é a velocidade de afastamento, né, desse quasar da Terra. Então, vamos lá. Concluindo aqui, se nós medimos o comprimento de onda, né, em uma determinada linha espectral desse quasar, e notamos que esse comprimento de onda relativo a um determinado elemento químico, ele está 4 vezes maior do que outro comprimento de onda do mesmo elemento químico, só que medido na Terra, então nós podemos concluir que a velocidade com que essa fonte de luz, no caso esse quasar, se afasta da Terra, é uma velocidade de aproximadamente igual a 0,92 c. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.